queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam neste projeto, nomeadamente os alunos do 10º C e do 10º H, tanto como aos outros professores que nos ajudaram, e nomeadamente o professor Manuel Bento, o professor Filipe, a professora Sónia, a professora Chilá e também à psicóloga Ana Mourão, que veio de propósito para nos ajudar neste projeto. Agradecer também a todos vós pela vossa presença e aos vossos professores por disponibilizarem as aulas para estarem aqui. E pronto, aqui à mesa nós temos o Ruben, a Aisha, o professor Manuel Bento, a psicóloga Ana Mourão e eu, a Jéssica. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, alguns de vocês já estive. Eu só queria dizer o seguinte, além dos agradecimentos que a Jéssica fez, agradecer a todos os alunos que, de forma voluntária, colaboraram no inquérito, porque nós estamos aqui porque, primeiramente, como sabem, muitos de vocês, dos que estão aqui presentes e outros que não estão, obviamente, aceitaram colaborar neste projeto de procurarmos inquirir algo sobre o tema que nos traz aqui, que é a violência no namoro, como todos sabem. E é a partir destes resultados que vocês já estão a ver, que estão atrás de nós, são os resultados daquilo que todos vocês colaboraram, os gráficos aqui sobre as estatísticas de que respostas foram dadas às questões que na altura vocês viram que estavam a ser colocadas. E lá está o meus agradecimentos a todos os que colaboraram para que fosse possível hoje estarmos aqui. Isto faz parte do projeto de cidadania que esta turma desenvolveu desde o início, que só agora estamos a conseguir também apresentar, porque sabem que tivemos os contratempos do confinamento, que fez tudo ficar interrompido, e só agora, nas últimas semanas, é que conseguimos ter tudo preparado para podermos estar aqui nisto. Como foi dito, temos o prazer de ter aqui a psicóloga Ana Mourão, que gentilmente acedeu ao convite de estar cá para nos ajudar a apresentar e a esclarecer e a tirar dúvidas e questões e debatermos um bocadinho o que é que estes resultados nos deram. E a ela, claro, o meu agradecimento, porque ainda teve que fazer a deslocação, nós já estávamos cá e ela ainda teve que fazer essa deslocação, mas acredito que fez de boa vontade, não foi? E, portanto, vamos dar então o início e vou-lhe passar a palavra a ela, que é a pessoa mais indicada para nos procurar elucidar melhor destes resultados, sendo, obviamente, que é o ano de trabalho dela e não tanto o nosso. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que estão agora aqui presentes e a todos que colaboraram para que pudéssemos estar aqui presentes. Bom dia a todas. Primeiro que tudo, quero agradecer por estarem aqui todos presentes. Eu quero que isto seja um bocadinho interativo, entre aspas, para vocês exporem as vossas dúvidas, tudo isso. Não sei se querem começar com alguma situação em particular, se é que posso começar com os resultados. Como é que... É? Então, posso dizer que este estudo é muito pequeno comparado com os estudos que são realizados e, de acordo com os resultados que foram, provavelmente todos aqui, só uma teve acesso aos resultados, ou todos já tiveram acesso? Não, só as turmas que estiveram a trabalhar tiveram acesso. Pronto. Com estes resultados, conseguimos observar que não há violência no namoro. O que não acontece na realidade, até com isto do Covid, a violência tem estado mais presente, não tem até sido mais denunciada, isso não tem acontecido. Pode avançar um bocadinho. Pronto. Através destes resultados podem-se observar que a maioria das pessoas já teve uma relação de namoro e normalmente para algumas pessoas ao início a relação pode ser um acontecimento super excitante, mas também um pouco assustador. No início de uma relação nós temos entre aspas, a visão de estarmos a utilizar uns óculos cor-de-rosa, parece que é tudo muito bem, mas ao final de um tempo esses óculos até acabam por deixar algumas pessoas cegas, porque não conseguem se aperceber que estão numa relação pouco saudável. E é importante vocês serem capazes de avaliar a saúde da vossa relação. Uma relação de namoro não é saudável quando envolve comportamentos respeitosos, controladores e abusivos. E vocês até falam aqui sobre eles. Por exemplo, como pode ser o bater, o empurrar, isso é violência física e pode acontecer a qualquer pessoa. Nós temos a ideia que é mais associada aos rapazes por
causa da força e da agressividade, mas os rapazes também sofrem violência física. A violência sexual também está bastante presente, não no caso deste estudo, e acontece com qualquer tipo, quer seja rapaz ou rapariga. Não é... Qualquer relação sexual não consentida é violação, mesmo que seja com quem vocês namoram. Depois temos aqui presente a violência psicológica, que é mais a emocional, que é o insultar, o chamar nomes, o humilhar. Esta violência, os resultados aparecem muito baixos, mas é a violência que está mais presente e normalmente é mais difícil de detectar porque não deixa marcas físicas, mas as suas consequências são mais duradouras. E, como vemos, é uma situação que está bastante presente nas relações de namoro. Como nós estamos todos ligados às redes sociais, agora a violência digital também está bastante presente, com o facto de nós darmos, por exemplo, palavras pazes, permitirmos que os nossos namorados acedam ao nosso telemóvel, mas por vezes isso acontece sem a nossa permissão. E isso é violência nas redes sociais. E publicam coisas sem nós termos consentimento e tudo isso. Por estarmos numa relação de namoro. Temos compromissos, mas não quer dizer que temos que partilhar tudo e temos que estar todo o tempo juntos. Cada um tem o seu espaço, independentemente do tempo que têm a dois. Aí está, o controle faz parte da violência no namoro. É considerado violência no namoro quando uma pessoa, independentemente de ser o namorado ou a namorada, pretende decidir, mandar e controlar toda a relação. Tem que haver equilíbrio. Umas vezes vocês escolhem um filme que vão ver, outras vezes é o vosso namorado, umas vezes vocês fazem planos com os vossos amigos, outras vezes fazem planos com os amigos do vosso namorado. Claro que não vou andar a contar quantas vezes é que vocês fazem estas coisas. A ideia é que seja equilibrado e justo. E a relação deixa de ser saudável a partir do momento em que há uma pessoa que seja decidir, mandar e controlar toda a relação. Estes comportamentos de perseguição, por vezes, estão presentes na relação, mas também, às vezes, quando acontece o fim da relação, é quando estes acontecimentos estão presentes. Por haver o fim da relação, não quer dizer que haja o fim da violência. E, por vezes, é necessário mesmo nós mudarmos o caminho que fazemos para a escola, ou irmos acompanhados, até mudar palavras pazes, o número do telemóvel, falar com alguém com quem vocês confiam, para estar a par da situação, ter algum contacto a quem vocês possam ligar de emergência. Pronto, aí está. Aqui é um comportamento de controle quando é utilizado o telemóvel sem a permissão da pessoa. Ninguém tem o direito de utilizar as outras coisas dos outros, mesmo que estejam numa relação de namoro. Cada um tem o seu espaço, cada um tem os seus interesses, tem os seus amigos, tem os seus objetos, como o telemóvel, o que quer que seja, e não é por estarem numa relação que tudo isso acaba. Antes da relação vocês tinham a família, amigos, interesses, e isso deve continuar, não devem largar, ou não deve ser permitido que vocês deixem de ver os vossos amigos, deixem atividades que vocês gostam só por estar numa relação de namoro. Sim, a partir do momento em que o vosso namorado ou namorada controla com quem é que vocês estão a passar, a falar, ou com quem se dão, muitas vezes é utilizado como desculpa o ciúme. É normal vocês terem ciúme, é uma emoção natural, mas o que interessa é a forma como vocês lidam e reagem com essa emoção. Não é normal que o vosso namorado ou namorada se passe da cabeça porque vos vê a falar com outro colega da escola. Isso não é normal. Aí está, a parte da violência sexual, todo o beijar, o apalpar sem consentimento é violência sexual. Ninguém deve ser forçado a ter uma experiência sexual que não queira. E numa relação saudável vocês devem ter todo o tempo a pensar no assunto, refletirem
e depois então falarem com o vosso parceiro e tomarem a vossa decisão. Vai dar ao mesmo, é violação se for forçada a ter uma relação sexual sem ser consentida, e o que constitui crime. Além disso. Se forem proibidos a estarem com os vossos amigos, ou a saírem, ou terem que deixar alguma atividade para ir estarem somente com ele, também é parte do controle do vosso namorado, e isso é violência. Sobretudo psicológica, porque ele está-vos a tentar controlar, a dominar. E quando vocês estão, enquanto se anulam enquanto pessoa, isso já não faz sentido. Traz muitas consequências a nível físico, por exemplo, o emagrecimento, a perda de peso, tristeza, depressão, medo. Não tem que ser o vosso namorado a escolher a roupa que vocês vão vestir. Isso é um direito vosso, ele não manda no vosso corpo, vocês têm o direito de escolher o que é que vestem. É só. Ok. Eu não sei se quiserem colocar alguma questão. Faz favor. Acha que os resultados obtidos são considerados normais, tendo em conta as idades de quem respondeu este questionário? Não é o que se observa. Se pesquisarem, há estudos maiores, ainda há um recente, entre aspas, se não estou em erro, de 2019, pela Associação UMAR, com 5.000 pessoas, e os resultados foram bastante diferentes deste. Há violência no namoro. Mas piores ou melhores? Piores. Tudo o que aqui diz não assim, entre aspas, nos outros, é o contrário. Por exemplo, se considera que bater na namorada é violência no namoro, há pessoas que dizem que não, que faz parte. Por que será que a violência psicológica não é considerada por parte de alguns como violência no namoro? Não deixa marcas físicas e normalmente quem sofre essa violência é que tem consequências bastante traumáticas. E consideram que controlar o outro, mandar na vida do outro, faz parte de uma relação. Desculpa. Quando alguém é alvo de violência sexual e que está consciente que é alvo disso, o que ela deve fazer? E em caso de ter vergonha ou coisa do género? Deve denunciar, e no caso de ter vergonha, pode falar com alguém em quem confie, pais, amigos, irmãos, professores. Não deve deixar passar isso impune, porque isso é um crime. E se os amigos ou alguém conhecido sabe, tem o direito e o dever de denunciar. Tal como podemos ver, 27 pessoas consideram que forçar a beijar uma pessoa não é violência no namoro. Porquê? Não sei o porquê deles considerarem que não é violência, mas é violência no namoro. Eles estão a tomar uma decisão individual e não a dois. Uma relação envolve duas pessoas. Por exemplo, João e Inês, cada um tem a sua individualidade, tem a sua personalidade e cada um tem marcas de relacionamentos anteriores. Mas para haver... depois há o objetivo, a relação de casal tem objetivos comuns e envolve sempre as duas opiniões. Por isso, o apalpar, o beijar sem consentimento é violência. Eu tinha uma situação totalmente hipotética, por exemplo, imaginemos que eu tenho um amigo
que eu sei que é alvo por parte da sua companheira de violência todo tipo, pronto. Só que a pedido dele eu não divulgo, eu não falo com ninguém, não faço nada, fico apenas com essa informação. Mas convém eu fazer algo para aquilo não continuar, porque eu sei que o meu amigo está mal e, nesse caso, eu deveria de fazer o quê? Falar com quem e como? Primeiro de tudo, deve ouvir o seu amigo e apoiá-lo, sem criticar nem julgar, porque não é fácil tomar uma decisão de sair de uma relação ou terminar mesmo com uma relação. Depois, deve tentar encorajar o seu amigo a dar esses passos, mesmo consigo ao seu lado. Ir com ele a determinados passos. Contactar associações, ir à polícia, tudo isso deve o fazer. Mas tem o direito de denunciar. Violência doméstica é um crime público. Deixem-me só tentar que isto não fique aqui uma coisa só. Vocês são só espectadores e nós estamos aqui, um bocado a trocar aqui umas cartas e isto fica assim um bocadinho aqui, parece à parte. A primeira coisa que eu gostava para o auditório que está aqui é perguntar assim, alguns de vocês obviamente é a primeira vez que estão a observar os resultados. Estes resultados obviamente não são aqueles que nós pretendíamos, porque na altura a ideia era conseguir que as turmas de secundário todas respondessem, para termos, lá está, uma amostra muito maior. A amostra é pequena, estão a ver, cerca de 134, 135, se não me falha a memória. Portanto, não é assim muito significativa, é um bocadinho, porque olhando para o universo de alunos de secundário, mas não é tão significativa. Portanto, não conseguimos ter aquilo que gostaríamos de ter tido, mas porque na altura que fizemos os inquéritos já houve um conjunto de circunstâncias que não permitiu que isso fosse feito, inclusive turmas que já estavam em estágio e não puderam responder e pronto, tudo isso. Mas gostava só que se alguém do público conseguisse dar alguma resposta no sentido assim, surpreende, olhando a primeira vez para isto, se alguma vez tinham se deparado com assim essa circunstância. Vocês quase todos, não é novidade nenhuma e se calhar conhecem em situações de amigos, de conhecidos, ter acontecido alguma situação deste género, seja ela menos grave ou mais grave. Mas perceberem um bocadinho, pelo menos, lá está, foram 130 e tal de vocês que responderam, e dá para ver aqui, não tanto nos comportamentos, se repararem, porque há aqui uma coisa que eu gostaria depois que a psicóloga Ana, se calhar, discutisse um bocadinho connosco, que é, há aqui uma diferença grande entre o conjunto de respostas que existem quando se referem a comportamentos, não é? Se já foi vítima, se por alguma, de que tipo, e depois aumenta o número de respostas no sentido daquelas pessoas que lá está, e no encontro que estávamos agora aqui a falar, de encontrar aquelas pessoas que acham que certos tipos de comportamentos não são violência, não são considerados violência. Portanto, isso mostra uma ideia que ainda há muitas pessoas, e o universo aqui é pequeno, mas há muitas pessoas que acham que determinados comportamentos não podem ser associados à violência, não são considerados violência, porque normalmente temos aquela ideia mais tradicional que violência implica algo físico, implica marcas, implica uma coisa mais grave, mais dolorosa. Porque lá está, a dor psicológica não se nota assim da mesma forma que as outras, não é? Ou não se nota, não é visível. Às vezes é visível, né, de outra forma. Eu gostaria de, se algum de vocês, há microfones, há colegas que têm microfones aí, se algum de vocês quiser responder, estejam à vontade. Nós gostávamos que isso não fosse só nós aqui estar a apresentar, vocês, ok, muito bonito, vimos ali aqueles gráficos e aquelas corzinhas, pronto, e vamos embora. Porque a ideia era um bocadinho tentarmos daqui sair algo mais do que simplesmente apresentar, porque isto podíamos apresentar em qualquer lado. Todos vocês, de certeza, iriam olhar para lá e iriam perceber pelos gráficos as percentagens, o número de respostas e pronto, e ficavam por ali. A ideia não é que seja essa. Poderei contar com a vossa colaboração para alguma destas questões que estou a colocar agora. Alguém quer se pronunciar? Algum de vocês? Não? O professor falou aqui de algumas pessoas considerarem determinados comportamentos normais. Isto não vem de agora, vem também da sociedade por com que nós passamos. Nós somos marcados por experiências e há umas que nos marcam mais que outras. E isto também vem das relações com os nossos pais. Porventura, nós às vezes podemos observar os nossos pais a discutirem, a brigarem, a desrespeitarem-se física ou emocionalmente, ou outras pessoas, e isso não está bem, algo não está bem. E essas marcas que nós ficamos vão ter, depois, repercussões nas nossas relações futuras, quer sejam amorosas, namoro ou de amizade, o que quer que seja. Tudo tem influência em nós.
E antigamente, entre aspas, costumava ser entre marido e mulher não se punha a colher, mas é o contrário. Algum de vocês? Ruben, bora lá. Pois. Acha que, relativamente aos anos atrás, isto da violência do namoro tem vindo a melhorar, tem vindo a piorar, ou acha que tem tido mais ou menos os mesmos casos de violência no namoro ao longo do tempo? Considero que a violência está a ser transmitida de outra forma. Por exemplo, antigamente havia mais o bater, em que ficava a mancha, e agora há a violência psicológica, em que se está a dar mais importância. E tem consequências que podem não ser visíveis, como o professor disse, mas até são. Por exemplo, o baixo rendimento escolar, o abandono escolar, tentativas de suicídio ou mesmo suicídio, o homicídio também está presente. Depois temos aquelas questões de perda de peso, a depressão, a tristeza, tudo isso é visível, mesmo não sendo a marca física. Pode ser difícil a pessoa dizer que se deve à violência. Não sei se responde. Então, mas ao longo do tempo? As pessoas estão a tomar mais consciência das coisas, neste momento. Então está a ficar mais violência psicológica, é isso? Considero que hoje em dia pratica-se a violência de outra forma, mais a nível psicológico e emocional. Se calhar, eu um bocadinho ajudando à resposta, se calhar, Ruben, sabes que o tipo de relações sociais de hoje em dia, e outra coisa, sabes que houve uma altura que essa ideia de entre marido e mulher não se metia a colher, parece que tudo permitido. E a gente sabia, obviamente, casos da violência física que existia dentro de portas, e até fora, mas principalmente dentro de portas. A questão é que, mais cedo, como essa violência é mais fácil de detectar e visível e denunciar, criminalizou-se, não é? E hoje, como foi dito, hoje em dia há violência doméstica, e sabem que violência doméstica não é só violência, por exemplo, entre marido e mulher, também é de pais para filhos, filhos para pais, e com avós, e tudo mais. Portanto, e essa violência passou a ser criminalizada. E como passou a ser criminalizada, há uma tendência, pelo menos a ideia que tenho, que ela é reduzida, na medida em que qualquer pessoa não é, pode ir preso, pode ser muito mais facilmente criminalizado por isso. A violência psicológica é mais difícil de se detectar no sentido de levar alguém a ser criminalizado por esse tipo de violência. E lá está, e como tem uma aceitação maior, acaba por também ter mais visibilidade. Além de que há outro fator, é que hoje em dia as pessoas têm mais tendência a fazer mais denúncias. Até porque passou a haver locais onde pode ser feito, por exemplo, denúncias anónimas, onde a pessoa pode fazer denúncia anónima. O facto de, por exemplo, a violência doméstica ser um crime público já não obriga, se calhar muitos de vocês não sabem que isto faz uma diferença enorme, quando não era considerado um crime público, teria que a própria vítima apresentar queixa para poder avançar. A partir do momento que passou a ser crime público, qualquer pessoa pode denunciar e obrigatoriamente o Ministério Público é obrigado a atuar. Okay? Portanto, isso, mesmo até para alguns de vocês que possam conhecer alguém ou algum dia vocês alguma situação, é saber que hoje em dia também foi melhorando os mecanismos de proteção à vítima, na medida em que lá está, bastou haver esta diferença na lei de que o crime de violência doméstica é um crime público, que já não é preciso, já não é necessário o consentimento e a queixa da própria pessoa que é a vítima. Coisa que aqui há uns anos acontecia, quer dizer, acontecia muitas vezes alguém tentava denunciar a situação, mas a própria vítima não queria apresentar queixa. E, portanto, não avançava, porque a vítima tinha que apresentar queixa, senão isso não contava. E hoje passa a ser, portanto, o ser um crime público faz toda a diferença nisso. Isso pode ajudar um bocadinho a explicar alguma coisa daquilo que perguntaste, Ruben. Não sei se ou não. Eu estava a falar mais da parte da estatística, mas sim. Relativamente à estatística, hoje também é mais fácil uma coisa, é que antes não se contabilizava tanto. Porque não havia tantas denúncias, não havia tantas situações das pessoas terem que responder a tribunal. Por isso, portanto, tudo isso não saía tanto nos órgãos de comunicação social. Estás a perceber? Portanto, tudo isso que havia menor visibilidade fazia com que não dá para contar. Então hoje, porque é que alguma não se consegue contabilizar? Porque se não houver denúncia, se não houver isto, se não houver aquilo, é mais difícil. Portanto, quanto mais visibilidade tem, maior denúncia das situações, é mais fácil perceber que hoje esses casos aumentam também fruto disso.
Não só porque a vivência em sociedade muitas vezes é mais conflituosa, ainda agora se notou, não foi, Ana, que nesta altura de confinamento, por exemplo, onde vocês todos tiveram muito mais estar em casa com os pais, baixaram as denúncias, mas aumentaram os casos. E é curioso vermos isso. Porquê? Porque baixaram as denúncias, porque a pessoa está a viver em família, se acontece alguma situação do género, não tem à vontade para estar sozinho e poder denunciar, porque está ali, entre aspas, controlado dentro do seio familiar. Mas, ao mesmo tempo, o passar a viver 24 horas por dia, hoje, amanhã e depois em confinamento, não termos aquela forma de vou dispersar, vou arejar, vou dar uma volta, não fico a aturar os pais vão aturar os filhos, levou a muito maior conflito, muito maior atrito dentro da família. E, obviamente, que as situações de violência aumentaram. Não é? Agora, é mais difícil contabilizá-las nesse sentido, porque não há umas denúncias. Não sei se estou a dizer alguma baboseira. Sim, sim, não está a dizer bem. Não, pronto, ainda bem, então. Mais alguma coisa que queres dizer sobre isso? Não? Sim, pronto. Do público, ninguém quer perguntar nada. A sério. Já agora alguém quer falar aí? Ei, que bom que já não somos só nós os 3, 4. Bom dia. Não é bem respondendo, mas falando mais à resposta do Ruben, à pergunta, isto é assim, pelo menos eu, enquanto jovem, conheço pelo menos 2 casos. Sempre há 2 casos, seja de violência física, psicológica, e é assim, não nos podemos esquecer que não é só no namoro, também há nas amizades. É tudo, é um misto. Portanto, a violência aumenta cada vez mais. Porque é assim, tu não vês pessoas a baterem-se umas às outras, quer dizer, vês, mas pouco. Pronto. Agora, em termos psicológicos, é muito pior. Tu passas por um casal, vês a discutir e percebes, ok, normalmente não é bem assim. Normalmente isto não se pode acontecer. Porque, claro que há as discussões normais, mas a partir do momento em que tu passas por uma pessoa e percebes que, ok, aquela não pode ir ali porque ele não o deixa. Ou ao contrário. Portanto, eu acho que eu, pelo menos, por mim, 5 casos em toda a minha vida já vi. De certeza. Portanto, eu acho que aumenta. Não sei. Ok, obrigado. Já agora como é que te chamas? Isis. Isis, obrigado, Isis, pela tua participação. Obrigada. Mais alguém, já agora, enquanto estamos... Não vale é tirar o microfone pelo ar, tirando isso. E pá, vá lá, não sejam tímidos. Estamos todos entre amigos, ninguém... A ideia era nós sairmos daqui diferentes do que entramos. Ok? Obrigada. Essa é a parte difícil de reconhecer a violência, porque a violência no namoro vai alternando. Tem períodos bons e períodos maus. O agressor é capaz de dar uma bufetada e num minuto a seguir estar a pedir desculpa e parecer arrependido, o que faz com que seja difícil de reconhecer e para nós, entre aspas, todos querem que a coisa esteja a correr bem e seja amoroso sempre. Essa é a dificuldade, não é? Vai alterando por períodos, não é um estalo, por exemplo, pontual. É fases. Tem a lua de mel e depois tem a fase em que é. Exatamente. Respondendo um bocadinho ao que a Isis estava a dizer, e porque eu já ia colocar essa questão para ver se algum de vocês podia dar uma resposta deste género. A Isis, quando falou ali no caso, a violência no namoro, obviamente que não é exclusiva e há muitas vezes até na própria amizade, ok? Que também é uma forma de nos relacionarmos, os afetos também estão ali presentes, e nem sempre esses relacionamentos afetivos também funcionam bem, não é? Não só com a violência, que muitas vezes física que existe, mas também a violência psicológica, e não só que isso acontece. A questão é assim, por detrás dessa situação, quer ela seja no namoro, quer seja na amizade, quer seja no casamento, ou outro tipo de relação mais afetiva, por acaso já pensaram o que é que será outros fatores principais que está por trás disso? Já alguma vez se interrogaram? E aqui já foi assim um bocadinho deixado no ar. Porque é que será que, quer há anos atrás, quer agora, há uma coisa que vai sendo semelhante e que, pelo menos na minha perspectiva, é aquilo que é gerador dessa violência.
independentemente dos graus e das alturas da sociedade se modificar, mas que tem isso. Algum de vocês já pensou o que é que será que está por trás disso? Pelo menos dos principais fatores? Alguém? Não? Eu não sei. Diz-me. Coisa já vi os pais e não é? Já terem estarem habituados a ver isso nos pais, essas coisas. Sim, uma questão da tradição, um bocado o imitar. Obviamente que nós, se nascemos num ambiente familiar onde a violência é para o nosso cada dia, é muito provável que nós vamos ver isso como uma forma normal de resolver as coisas. O contrário é que não acontece. Lá está. O facto de vivermos num ambiente onde isso é aceitável, é norma, sim. Mas eu estava a tentar buscar uma coisa anterior a isso. Eu não sei se a psicóloga Ana concorda comigo, mas eu, quando reflito sobre essa situação, o que me parece que está por trás disto é vivermos uma sociedade onde nós, né, somos educados, não diretamente, mas indiretamente, para um pressuposto e um paradigma social onde nós parece que temos o direito de ser donos dos outros. Nós somos donos das pessoas como somos donos de objetos. E é que isso leva a que nós, enquanto dono do outro, eu tenho direitos sobre eles. Eu posso fazer com eles aquilo que eu quero, entre aspas, ou aquilo que vai de encontro aos meus interesses, porque eu inconscientemente assumo que tenho poder, no sentido de ser dono, alguém é propriedade minha. E eu acho que isto deriva muito, e estão aqui alguns, são muitos pais presentes, alguns, não devem ser muitos, mas alguns, eu não sou, mas tem aqui alguns pais presentes, que de certeza também podem ajudar um bocadinho a isto neste sentido. Eu muito cedo me estou a aceitar a ideia de quando os pais, por exemplo, se perguntarmos a alguém, aquele filho é teu, a pessoa diz sim, mas esse filho é meu, tem dois significados diferentes. É nós dizer meu no sentido, eu sou os progenitores, somos os progenitores, e outra coisa é aquilo que eu vi desde muito cedo na sociedade, e que me parece que isso tem... Nós depois acabamos agora, estamos a falar de um assunto que, para mim, tem muita origem nisso e paga-se muito por isso, que é os pais acharem que são donos dos filhos. Donos no sentido de coisa, de objeto, de propriedade. E que essa mentalidade que existe em muitas das sociedades, umas mais do que outras, gera que quando nós temos essa ideia de que somos donos de um filho, só porque ele, obviamente, nasceu da geração entre dois, que nós temos direitos, neste sentido, de propriedade sobre eles. E por isso é que fazemos as coisas, eu posso lhe bater porque ele é meu filho, eu faço o que eu quiser porque ele é meu filho, se alguém até se vai, cheguei a ver situações, alguém tentar mostrar que há coisas que não são aceitáveis, tipo, ele é meu filho, eu faço o que eu quiser. Portanto, nesse sentido, como se eu tenho um telemóvel, tenho um carro, se quiser posso esbardalhar contra uma parede. O telemóvel meu foi eu que o paguei. Ali, algo semelhante. Isso não é uma coisa que parece que as pessoas assumam isso diretamente, mas que indiretamente existe essa mentalidade que nós somos donos dos outros. E que depois isso, se nós nos habituamos a ver isso à nascença, logo quando somos pequenos, não é? Parece que alguém dono, que nós depois acabamos por reproduzir essa mentalidade quando depois nos relacionamos com alguém, passamos a ver no outro, que também parece que é propriedade nossa, que eu tenho direito de, lá está, manipular, de usar a meu belo interesse. E eu posso estar aqui a dizer uma grande asneirada, mas a ideia que eu tenho, e gostava que a Ana falasse sobre isso, porque me parece que se nós queremos alterar esta situação que estamos a falar de diminuição da violência no namoro, há vários aspectos a ter em conta, mas parece-me a mim que se nós não mudarmos em termos sociais essa ideia de que nós podemos achar-nos como donos de alguém, que se não mudarmos isso, pelo menos numa grande parte do que isso acontece no meu entender, que dificilmente se conseguirá diminuir esse tipo de violência, porque parece-me uma das razões, um dos fatores principais para isso acontecer. Ana, eu disse alguma asneira muito grande. Não, disse bem, é verdade. Por isso é que eu frisei anteriormente que cada um tem a sua individualidade e a sua personalidade. Cada um tem o seu modo de pensar e de sentir. E estar outra pessoa a tentar controlar tudo isso acaba por ser violência. E vai passando assim de geração a geração. Por exemplo, nesta altura do confinamento, foi possível observar através das consultas, até por videochamada, por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos pessoas atrás a controlar o que é que a pessoa iria falar. Por exemplo, no caso de jovens, da vossa idade até, mais novos e até a vossa idade.
os pais estavam presentes e controlavam o que é que os filhos iam dizer na consulta. Isso era permitido? Ou quer dizer, participavam de forma ilegal, então. Não deviam lá estar, mas... Eles são menores, não é? Pronto. Esse é o problema de haver consultas por videochamada. Licença, na verdade eu tenho uma pergunta. Boa tarde, bom dia, meu nome é Isabela. E é mais sobre a violência psicológica, em que eu já vi casos, e também conheço pessoas que viram casos, em que uma pessoa fala e desabafa sobre uma violência psicológica que está enfrentando em namoro, em amizade, nos pais ou qualquer coisa do tipo. Só que por muitas vezes essa pessoa pode ser uma pessoa ruim e está, na verdade, incriminando algo que não é verdade. E como já dito anteriormente, a dor psicológica não é vista como a dor física, não dá para você ter 100% de certeza de que essa pessoa está falando a verdade. Principalmente se é uma pessoa desconhecida, em que você não sabe se essa pessoa já mentiu outras vezes ou se, pronto, tem uma má intenção. Então, quando é dor psicológica, tem uma outra maneira de distinguir se o que a pessoa está falando realmente tem que ser levado em conta, porque a gente já sabe inúmeros casos em trabalho em que as mulheres falam em que são assediadas, só que na verdade é para ganhar uma vantagem. Enquanto amiga, sempre pode ouvir e pode ir perguntando várias vezes até para perceber a nível de discurso. Mas depois, enquanto técnicos, os técnicos estão preparados para perceber se isso é uma situação que na realidade acontece, não é. Mas normalmente quando uma pessoa também faz isso, pode precisar de ajuda a outro nível também. Não sei se respondeu. Mais alguém? Do público, mais ninguém quer intervir? Ainda bem, mais alguém. Assim aos bocadinhos, pronto, a gente vai fazer isto devagarinho, ainda bem. Estejam à vontade, a sério. Acerca da contagem que fizeram, é um número reduzido, tendo em conta a população tão grande, mas pelos dados que nós estamos a ver, é de certa forma mais positivo do que negativo, porque há coisas negativas. Acho que o que mais surpreende é que ainda há pessoas que acham que certas ações não são violência, tendo em conta que é um assunto já bastante falado, se calhar devia ser mais. Eu não sei se estes dados vão ser tornados públicos na página da escola ou não. Se calhar deviam. Assim, quem passar por lá, se quiser, pode ver, ver se concorda ou não, não sei. Outra coisa acerca do que a Isabela falou, eu acho que, de facto, isso devia ser mais tomado em consideração, porque há várias pessoas que são assediadas e depois falam com certas pessoas, com amigos acerca disso, mas como é que eu ia dizer? Eles não levam a sério, por assim dizer. Dizem que se calhar nem sequer foi assim tão grave, que pronto, devia só esquecer e assim. Se calhar se a pessoa está a falar sobre isso, não foi assim algo que se deva assim, passar despercebido. Se for mais uma pessoa assim mais próxima, se calhar devia ser anunciado e não sei, se calhar devia a própria vítima devia falar sobre com psicólogos ou sei lá, pessoas, enfim, que de facto não vão dizer que não estás errada, não pode não ter sido isso. Se calhar ajudava um pouquinho, porque muitas pessoas de certa forma passam por isso e não dizem nada, mesmo porque outras desconsideram. Enfim, aqueles que gostam de dizer, se calhar sentem-se mal de dizer mais alguma coisa, mesmo por causa dos comentários que as pessoas fazem. Pode não ser agradável. Obrigada. Já agora como é que te chamas? Mariana. Mariana, obrigada pela tua participação. Daquilo que eu percebi, o que estás a dizer é que muitas vezes há uma dificuldade de denunciar mais as situações, que tu achas que devia ser mais denunciada, pelo facto de ser desvalorizada por muita gente, a situação,
ou não haver a atenção que merecia isso, e as pessoas de alguma forma acabam por sentir, parece que não vale a pena estar a denunciar, parece que não sou muito tido em conta, nem as pessoas vão achar que o meu problema é muito grave ou não é grave. Foi um bocadinho isso que tentaste dizer, que se calhar se houvesse um acompanhamento, quer de parte a quem poder recorrer, quer nomeadamente também, e também a parte de não ser logo criticado, não é? Não haver aquele olhar de desdém para quem procura denunciar a situação, não é? Ser mal visto, como costuma dizer, que se calhar faria com que pessoas que são vítimas de situações como as que aqui estão demonstradas, sejam elas mais graves, menos graves, que se calhar até poderiam falar mais do assunto, denunciar mais, trazer mais para a praça pública, porque disseste que, lá está, achas que nesta altura, como se diz, do campeonato, ainda às vezes parece pouco compreensível como é que um assunto também já se vai falando tanto, às vezes se calhar lá está, não se fala da melhor maneira, mas ainda há tanta gente a achar que certos comportamentos não são violentos, no sentido, quando a gente está a falar de violentos, não podemos olhar para a violência, lá está, sempre uma questão física, violento no sentido de violenta a dignidade, a integridade física e psicológica de outra pessoa qualquer. Portanto, é isso que a violência implica isso, é quando nós seremos sempre violentos, quando, lá está, violamos a integridade física e psicológica, a dignidade de alguém. Portanto, aí estamos a praticar um ato violento, porque isso é contra a vontade da própria pessoa, obviamente. Entendi bem o que querias dizer, certo? Queres responder, Ana? Já tinha respondido em parte aqui à colega, mas é assim, isso é um acontecimento traumático para as vítimas, por isso elas têm bastante dificuldade em falar sobre isso. Mas se são amigos, são pessoas com quem confiam, o papel deles é mesmo ouvir, sem criticar e sem julgar, e ajudar a vítima a percorrer todos os outros passos que sejam necessários, como o identificar, não é diagnosticar, estava a faltar a palavra. O denunciar, exatamente, obrigada. É isso mesmo. Mas as outras pessoas não têm direito, entre aspas, a criticar e a julgar, por isso é que nós dizemos, falarem com pessoas em quem vocês confiam. Pais, irmãos, amigos, professores. Não sei se respondeu. Se calhar um bocadinho do que a Mariana estava a dizer é que provavelmente muitos de vocês, isto tem a ver obviamente com outras coisas que estão subjacentes, que é a dificuldade que nós temos em falar com alguém começa também, não é, pelo facto das outras pessoas fazerem juízos de valor, apressados, normalmente. E aí, como dizia a psicóloga Ana, aí temos de tentar encontrar alguém que nós conheçamos minimamente, a ponto de saber que aquela pessoa vai nos ouvir e não vai fazer juízos de valor. Não é? Porque nós, quando é numa situação dessas, cada um de nós, se algum dia alguém, ou soubermos alguém falar connosco, a postura correta a ter, é porque nós, naquele momento, se aquela pessoa vem-nos falar connosco de alguma situação, nós podemos pensar que qualquer um de nós pode estar numa situação semelhante. E nunca somos capazes de perceber o que é que vai dentro da outra pessoa. O que é que ela sente, a dor que sente, foi vítima do quê, de que maneira é que isso a traumatizou ou não. E pelo facto disso acontecer, qualquer um de nós não deve fazer juízos de valor. Não deve fazer juízos de valor sobre o que a pessoa nos esteja a contar. Mais tarde podemos, perante os factos, e até como foi falado, às vezes há situações das pessoas que levantam falsos testemunhos, fazem acusações infundadas, e que nós mais tarde percebemos que não fariam sentido. Mas num contacto prévio, ou primeiro, se calhar o correto nestas situações, para que lá está, se quisermos mudar um bocadinho o panorama, que digo que não é neste inquérito aqui que demonstra bem o que se passa a nível nacional, como disse a psicóloga Ana, é muito mais grave. Inclusive, esse inquérito que a professora Ana, a psicóloga Ana estava a dizer, foi feito pela UMAR. Eu conheço os responsáveis da UMAR, já trabalhei com a UMAR, porque a UMAR está sediada no Porto. E já agora, para quem não sabe, eu sou da zona do Porto. E portanto, eu acompanhei e sei que muitos desses inquéritos foram feitos a alunos do ensino superior. Portanto, estamos a falar de pessoas mais velhas que vocês. E deu resultados bastante surpreendentes no sentido de pensar que, estão a ver, alunos do superior, pessoas supostamente da vossa idade ou mais velhos um bocado, com alguma formação superior, lá está, aos pais e os avós, com mentalidade supostamente diferente, e as percentagens a nível de violência que foram detectados nos alunos do ensino superior foi enorme. Portanto, estão a ver? Portanto, isso para dar uma ideia de que a realidade é muito pior do que isto estamos aqui a falar. E se nós não queremos
perpetuar e agravar ou tentar minimizar isto, parece-me que o primeiro papel que temos a fazer é fazer aquele contributo que de alguma forma ali a colega vossa estava a dizer, que é nós sermos capazes de ouvir outros que passem por essa situação, para também outros nos ouvirem, de uma forma sem fazer juízos de valor, para que as pessoas sintam à vontade em falar, em denunciar, para que as coisas, quanto mais faladas, denunciadas, em todos os sentidos que estamos a falar, seja mais facilmente atacada e comece a sociedade de alguma forma a mudar mentalidades. Porque se nós andarmos sempre, se cada um de vocês ficar fechado no armário, como costuma dizer, com vergonha, com pejo de denunciar, porque alguém vai logo criticar, vai fazer A, vai fazer B, lá está, não vai ter essa postura de não fazer juízo de valor, obviamente que as pessoas vão ficar retraídas e vão viver muito mais as coisas solitariamente e em sofrimento e vão andar mais tempo lá. Percebe? Portanto, eu acho que isto de alguma forma, não sei se estou a responder ao que a Mariana estava a dizer, se calhar se houver uma postura, cada um de nós estar receptivo para este problema, e a primeira parte de estar receptivo é estar receptivo nesse sentido de não fazer juízos de valor de quem passa por estas situações, se essas pessoas falarem connosco, ou pretenderem, ou podemos ser essa parte que falem connosco, se calhar começamos a dar alguns passos no sentido de alterar isto. Ana? Sim? Não. Quando estás assim, estás aí a esbaralhar tudo, dispara, corta logo. Não, pode falar à vontade. Passa por aqui. Perguntamos já para que é que são estas palestras ou estas formações. Passa tudo primeiramente por aqui. Começa pela sociedade e basta uma pessoa começar a mudar o comportamento para depois outras pessoas observarem e também começar a mudar. Não é uma coisa de um dia para o outro, como é óbvio. Isso não. E as pessoas adultas cá, que estão cá, adultos, ninguém quer intervir. Sónia, Margarida, Marta, não. Okay. Bom dia, o meu nome é Rafaela. Eu acho que a questão de denunciar nem sempre é sobre... Nem sempre é difícil por termos outra pessoa a julgar e a dizer que... Ai, calma, estou um bocado nervosa. Está a ser um bocado difícil de explicar o que quer dizer. Às vezes eu acho que para quem sofre de violência ou de algum certo de abuso sexual, ou... às vezes acho que também é um bocado difícil subirmos isso para nós próprios, que isso foi uma coisa que aconteceu com nós próprios, então também é difícil denunciarmos isso. Eu conheço alguns casos, mas também não me sinto... Sei que é o meu dever denunciar, mas eu, como amiga, sinto que é mais o meu dever ajudar o meu amigo e fazer o meu papel de amiga, mas também acho que às vezes também é um bocado... É um bocado difícil de explicar o que eu estou a dizer. Por exemplo, no caso da violência, violação. A violação não é um crime público. Ou seja, nem toda a gente pode... Ainda não é. Espero que seja um dia. Mas ainda não é um crime público. Ou seja, nem toda a gente pode denunciar um caso de violação. E eu acho que... Era o que eu estava a dizer há bocado. Eu, como amiga, é difícil também sentir que se o meu amigo não quer tipo, que isso seja denunciado, eu também não o posso obrigar a isso, mas posso tentar ajudá-lo a ultrapassar a situação. O seu papel como amiga não é de obrigação, sem dúvida alguma. É apoiá-lo, ouvi-lo, deixá-lo exprimir a nível de sentimentos e pensamentos. Se puder incentivar no sentido de lhe dar coragem para avançar, ainda bem. Mas isto é um processo lento e depois depende das consequências que ficam para a vítima. E normalmente são bastante traumáticas e não é uma coisa fácil, como disse, para gerir para a própria vítima. Por vezes, antes de denunciar a violação, por vezes até é preciso a vítima ser apoiada a nível individual, como por exemplo, um psicólogo. A Cristina, que chegou agora, chegaste mesmo a tempo de participar. Ora, diz lá coisas lindas.
Cristina, anda lá. Eu sei que te vieste apanhar sol, ficaste iluminada, anda lá. Olha. Nós estávamos previstos, não tínhamos combinado. Por isso mesmo. Pronto, ok. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que eu assisti a grande parte do trabalho deles e foi um trabalho. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que assisti à realização do trabalho deles com muito empenho, muita dedicação, sem sombra de dúvida. É um tema que nos preocupa a todos e que vivemos, não é? E que sentimos, enfim, de uma forma muito direta, pelo menos eu pessoalmente na escola, não, felizmente, não é? Mas conhecimento de situações concretas também tenho. E realmente é bom que haja a possibilidade de se trabalhar este tema, de se poder distribuir este tipo de inquéritos, até para perceber a sensibilidade com que este tema é sentido pelos restantes alunos da escola. Foi isso que eles fizeram, e muito bem. E se calhar até ficarem mais alerta de algumas situações que passam despercebidas, mas que têm um foco até bastante, se calhar, problemático e traumático, ficarem mais atentos a essas situações. E a minha opinião relativamente a estas situações é que é sempre de denunciar-se, sempre, minha opinião pessoal, independentemente do grau de amizade que possamos ter com a pessoa. Sempre denunciar. Nunca se deve permitir que uma situação desta se repita. Seja que tipo de violência for feita sobre o outro. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada imediatamente. Essa é a minha opinião pessoal. Mas também não assistia realmente queixa de paraquedas aqui um bocado, eu sei. Pois foi, eu sei. Pois, eu sei. Ainda estavas a tirar os paraquedas, eu vi. Nós conversamos. O denunciar está bastante correto. É só deixar uma questão. É fácil nós dizermos vamos denunciar, mas não podemos deixar depois a vítima sozinha. Não é pelo fim do namoro que a violência acabou, até pelo contrário. Por isso, após a denúncia, tem que haver sempre um apoio na vítima. Era só isso. Exato, concordo plenamente. Já agora, como é que te chamas? Rafaela, desculpa. E eu gostava só de dizer umas coisas relativamente ao que a Rafaela estava a dizer, que me parece, obviamente, que é uma situação que lhe diz bastante. Mas o que a Rafaela me pareceu que estava a dizer é que há aqui outro aspecto que ela trouxe ali à baila, e tem a ver com esta situação que falámos agora. Que é, obviamente, que a denúncia deve existir, porque se não denunciarmos, obviamente que as coisas vão se perpetuar. Pronto. Agora, não é fácil. Percebemos que, na altura da denúncia, naquele momento, pode a denúncia, pelo menos assim logo de momento, de chofre, como a gente dizer, ser mais prejudicial à vítima do que aquilo que naquele momento não fazer. Penso eu que poderá acontecer isso. Mas eu acho que isso, o aspecto que a Rafaela focou ali, que é a questão da autoestima, para mim, é fundamental nisso. Quer não só pelo que ela estava a dizer, que às vezes a pessoa não denuncia porque tem primeiramente perceber, ela própria interiorizar, eu fui vítima disto. A minha dignidade foi posta em causa, a minha integridade física ou psicológica está em causa, eu como tal assumo como tal e não estar naquele estado de negação ou coisa parecida. E portanto, primeiro, para poder avançar, ter essa assunção pessoal. E no caso, por exemplo, de estar a falar de um amigo, o amigo está nessa situação, não é? E a pessoa se vai denunciar, a fragilidade com que o amigo ou a amiga possa estar, porque a autoestima dele naquele momento está baixíssima, também pode ser fator para nós não fazer a denúncia logo de imediato, porque a pessoa está muito fragilizada para, entre aspas, levar com as consequências de uma denúncia e tudo o que isso depois implica a nível legal e outras coisas do género. Portanto, se calhar a parte que ela estava a dizer, penso eu, pelo menos entendi isto, de amigo, tentar primeiro apoiar o amigo em tudo que é possível para que a autoestima dele, ou ele assumir que tem um problema que se está a passar e que precisa de ajuda, seja ela de apoio psicológico, de autoridades, a nível legal, tudo isso, para depois estar um bocadinho mais, chamamos assim, forte, para poder avançar e lidar com tudo o que depois isso implica, denunciar e para tentar pôr cobro ou minimizar a situação que vive, não é? Penso eu que seria um bocadinho isso que estarias a dizer, ou de alguma forma eu respondi a alguma coisa, ou fui de encontro ao que estavas a falar. Eu é que estava com alguma dificuldade em não explicar. Ok. Pronto, mas espero ter esclarecido ou ajudado um bocadinho a esclarecer o que querias. Também dando a minha opinião pessoal, obviamente, que vale o que vale, obviamente. Ana, mais alguém aí, já que estamos agora nesta... Já saímos um bocadinho do armário, já podemos falar um bocadinho mais. Mais alguém? Alguém que é assim, não é só o caso assim, eu também já assisti, todos nós porventura já assistimos, sabemos, a questão é um bocadinho o contributo, o que é que isto nos leva a refletir
para poder ver se cada um de nós, se conseguimos mudar uma vírgula, amanhã há montes de vírgulas e pontos finais a ser mudados. Agora, o importante era essas pequenas vírgulas. E nós podemos sempre mudar uma vírgula que seja. Podemos sempre. Por muito difícil que seja, podemos sempre. Okay? Cada um individualmente e até relativamente aos outros, no aconselhamento, no apoio, tudo isso é sempre possível. Mais alguém? Não. Boa, Jéssica. Relativamente às situações de violência no namoro, só de uns anos para cá é que se ouve muito mais falar sobre elas e sobre o aumento de casos e essas assim. Mas acha que estas situações sempre existiram e simplesmente não havia coragem para serem denunciadas, ou se este aumento de casos que nós temos vindo a ver e estes aumentos de estatísticas e coisas do género têm a ver com a evolução da sociedade, ou simplesmente a falta de coragem e a vergonha de não denunciar estas situações? Acho que estes casos já existiam, mas o facto de poder haver denúncia ajuda para o aumento das estatísticas. Também havia a ideia, aí está, que pede-se um pedido de desculpa e as pessoas aceitam e vão se mantendo, e que após, mais à frente, através do casamento, acaba tudo. E não, mantém-se. Por vezes, as relações de violência doméstica já começaram antes, na violência no namoro. Por isso as coisas vão perpetuando-se, se bem que os jovens agora também estão mais conscientes disso e também têm mais um papel de denunciarem tudo isso, porque antigamente não havia esse conhecimento. Sim, até porque acontece um bocadinho aquilo que eu estou a dizer. Eu recordo-me, por exemplo, se for a ver os meus pais, os meus avós, a mentalidade de pessoas de há 40, 50, 60 anos era muito mais dessa da aceitação de que o marido era dono da mulher. E sabem que isso até em termos de lei existia, porque aqui há muitos anos, antes de todos vocês terem nascido, há uns anos antes, por exemplo, a mulher, para poder viajar para o estrangeiro, tinha que ter uma assinatura, uma autorização do marido, senão não podia ir. Portanto, isto dá bem a ideia que nós não é preciso voltarmos aos tempos da pré-história. Estou respondendo à Jéssica, quando diz a violência doméstica existiu. Claro que existiu, desde sempre. Quem é que não se lembra daquelas imagens da pré-história que era o macho com uma moca daquelas tipo à pré-história, pomba na cabeça da mulher e arrastá-la pelos cabelos, para dentro das grutas? Okay? E outras coisas do género. Portanto, existiu sempre. De formas menos subtis, se calhar, mas existiu sempre. Agora, a minha avó, por exemplo, e mesmo um bocado a minha mãe ainda, ou as pessoas, porque isso acaba por passar, aquela ideia que nós não podemos desobedecer ao marido, o marido é que tem poder sobre, porque nós ainda hoje, vai sendo menos, mas ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Sabem o que é que isso significa? Uma sociedade patriarcal é aquela onde o pai, o homem, tem um poder superior, ou pelo menos, se não é legitimado, de uma forma, mas que é aceite. Por isso é que a gente vai a vezes a certas comunidades e o patriarca, não é? Tem a ver sempre com a parte masculina de domínio daquela sociedade, ou daquele grupo. E vivemos sempre. E ainda hoje isso se mantém. E não é tão que nós podíamos agora aqui fazer um saltinho para a violência de género, que não era bem dar um salto, era simplesmente dar-lhe a volta. Porque o que estamos a falar de violência no namoro acaba também estar envolvido em violência de género. Na maior parte, obviamente, dos casos. Não dá para fugir. E essa violência do género também existe muito por força de que houve sempre na sociedade uma ideia de que o homem se sobrepõe, é superior à mulher em vários aspectos. Não é? E nós ainda temos isso. E em Portugal ainda há essa desigualdade de género. E quando nós, de alguma forma, até de forma legal, vincamos isso, porque há leis quase que permitem que isso aconteça, há empresas, como vocês sabem, que podem, porque ninguém ainda hoje existe uma proibição total para que uma mulher vá para um emprego igual a um homem, mas o homem ganha mais do que a mulher. E essas coisas. E começa desde pequenino essas desigualdades de género que fazem com que, obviamente, depois a violência, que é sempre maior, como disse a psicóloga Ana, não é unicamente exclusiva a violência do namoro, por exemplo, do rapaz sobre a rapariga. Obviamente, também existe o contrário, mas é menor. E, portanto, porque também, desde sempre na sociedade, a violência foi sempre mais exercida pelo homem sobre a mulher, porque também parece que tinha as costas cobertas, chama-me assim, não é? Sempre o homem teve esse privilégio, a todos os níveis. E vocês sabem que a ideia... Nós partimos aqui logo de um pressuposto que é, se aceitarmos a desigualdade entre géneros, quase que depois vamos ter que aceitar o resto.
E se nós quisermos combater algumas destas coisas e outras, é não aceitar que haja desigualdade de género. Porque se nós combatemos também a desigualdade de género, estamos a combater a grande parte logo da violência no namoro. E nós sabemos como é que a mulher é vista de forma diferente que o homem. O homem parece que tem direitos superiores à mulher. Não é? E isso é uma coisa que é cultural. Portanto, não temos de ter a ideia que isso é como a chuva. Quando cai, nós temos que levar com ela em ponto final. Podemos ter um guarda-chuva, tudo bem. Mas não é uma coisa que esteja escrito, seja onde for, e que tenha que se perpetuar ad eternum. Ok? É algo cultural. E como é algo cultural, também pode deixar de o ser. Okay? Se nós, foi a dada altura convencionado que seria assim, fruto das sociedades mais antigas, onde lá está o poder do homem, exercia-se de uma maneira mais evidente que hoje, mas não é obrigatório que seja, e pelo contrário. E só quando nós conseguimos combater essa desigualdade é que se calhar também estamos a eliminar muito desta situação. Mas alguma coisa a dizer, não? Eu posso partilhar uma história. Ah, boa, Sónia! Estava a ficar um caladinho, ainda bem. Estava que nem podia. Olá, boa tarde. A propósito daquilo que estávamos a falar, eu posso partilhar uma história do que se passou com os meus avós já falecidos. A minha avó toda a vida foi infeliz, muito infeliz, porque, como referiu há pouco o professor, era daquelas pessoas que tinha muito medo do marido, vivia com medo dele. Portanto, a minha avó nunca ia a festas, nunca saía, nada. E há uma festa por ano, muito raramente, num único dia, e tinha de deixar um bilhete escrito enquanto o marido ia para a taberna. E um dia, o meu avô, para além de muitas agressões, bateu na minha avó com uma frigideira e feriu-lhe a orelha toda. A minha avó ficou a escorrer sangue completamente. Eu estava no ensino superior, tinha para aí uns 19 anos, na altura, salvo erro, e fui com a minha avó para o hospital, na ambulância. E eu pedi à minha avó por tudo para que ela denunciasse o meu avô. Mas à semelhança de muitos e muitos anos onde viveu amedrontada e infeliz, não foi capaz de o fazer, e quando chegou ao hospital e foi questionada, para além dos pontos que levou, limitou-se a dizer unicamente que tinha caído de uma escada. Com medo, lá está o medo. Quando nós chegámos a casa, já com a minha avó naquele estado, não é? Deprimida, em baixo, porque foi uma pessoa que viveu sempre sobressaltada, sempre com medo, a viver em camas separadas, apesar de serem casados, obviamente. Uma vida muito infeliz, como eu já disse há pouco. Quando chegámos a casa, o meu avô simulou que tinha bebido veneno. Então despejou os frascos do veneno de herbicida e pesticida, que era para nós pensarmos e ficarmos com pena dele, que realmente ele estava a correr risco de morte. Vieram os bombeiros novamente e foram fazer testes e verificou-se que ele realmente não tinha ingerido absolutamente nada. Isto para dizer o quê? É verdade que há muitos anos atrás, penso eu, e já foi referido, as situações muitas vezes eram abafadas e a mulher era muito súbdita do seu marido, do seu esposo, e vivia no medo. Mas para concluir aqui aquilo que eu também gostaria de transmitir a título pessoal, acho todas as situações, e nós pensamos que esta situação, por exemplo, isto que eu vos disse, se calhar foi há muitos anos atrás, mas é verdade que ainda existe violência também física hoje em dia, tudo deve ser denunciado. E ainda bem que é possível fazê-lo. Eu acho que nós não devemos esconder e, acima de tudo, devemos fazer tudo o que nos é possível para sermos felizes. Tudo. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida conjugal, seja no nosso namoro. É muito importante lutarmos pela nossa felicidade e não sermos submissos ou súbditos ou infelizes e tentarmos sair quando estamos no mal, não é? Tentarmos sair dele o quanto antes. Era isto que eu gostava de dizer. Ok, Sónia, obrigada. Ainda bem que temos ali a Sónia de vez em quando, não é? De vez em quando, reserva, não é de reserva. Estou a brincar, Sónia. Obrigada. Mais alguém quer ajudar-nos aqui a trocar mais umas impressões? Podes, claro. Só para referir que a violência vai sempre aumentando. Se começar no namoro, vai continuar a aumentar ao longo da relação. Independentemente, têm sempre duas decisões, como disse a professora Sónia, que os nomes podem sempre decidir sim, mantêm a relação e têm a oportunidade de discutirem com o vosso parceiro, ou não, terminam a relação. Mesmo que decidam que sim, continuam a ter depois duas opções à mesma. A questão é que se nada mudar, vai terminar mal. Vai sempre aumentar a violência. Ok, obrigada. Mais alguma questão?
meninos, mais ninguém, adultos, nem meninos nem adultos. Estamos mal. Mas ninguém quer alguma ideia, alguém, alguma coisa já fez assim, clique em vocês que quisessem até agora, estavam mais retraídos, mas que pode ser só partilhar uma situação como ficou aqui a Sónia, que exemplos ajudam a perceber muitas vezes isto que algumas perguntas estão vocês a fazer relativamente ao facto de que se é de agora, se não é de agora. Boa, Isabela. Então, é uma dúvida pequena. A psicóloga acha que a violência no namoro vai sempre existir, só que só vai diminuir a quantia, vai diminuir os números, ou vai chegar um tempo que realmente vai parar? Assim, parar, digo, não completamente, porque vai ter uma pequena parcela, mas vai diminuir ao ponto de não muita gente conhecer casos, não ser muito corrente os casos nas mídias e tudo. Acho que um dia a sociedade vai conseguir chegar a esse ponto, ou sempre vai parar num estado em que realmente não vai mais progredir tanto. Eu acho que a violência vai sempre existir porque vai haver sempre exceções. E ter a comunicação social também ajuda porque torna estes casos mais conscientes e nós temos mais conhecimento. Por isso é que às vezes nós achamos que só isso é que está a acontecer à nossa volta, porque isto está a ser muito falado neste momento. Agora, isto também depende da sociedade. Como é que as pessoas vão se formando, os valores, os pensamentos. Se as pessoas continuarem a achar que é normal bater sobre outra pessoa, forçar uma pessoa a ter relacionamentos sexuais, tudo vai se manter. Se pelo contrário, contrariarmos isso, dizermos que a pessoa não tem direito sobre o corpo de outra pessoa, tudo isso pode mudar. Eu também, respondendo um bocadinho ao que estava a dizer a Isabela, essa questão de se vai reduzir, se vai diminuir a ponto de ficar residual, isto é assim, vai depender do que cada um de vocês fizer hoje. Estamos aqui até, nesse aspecto é assim, estar à espera que o avô da Sónia, ou que o meu avô, que eu nem sequer ia conhecer, mas mudasse, não é? Fosse ele a ser o grande motor da mudança, é muito mais difícil esperar que alguém hoje em dia com 60, 70, 80, 90 anos fazer essas mudanças, é mais difícil do que serem vocês. Portanto, vocês têm um papel fundamental de que, isto é um bocado assim, gostam da cor do quadro que temos hoje? Se não gostarem, tem que pintar de outra cor. E fica a cada um, só que este quadro pintado de outra cor é um quadro pintado por todos, não é um quadro pintado por um. E é importante, eu agora lembrei-me aqui, não é só para ir puxar a brasa, a minha sardinha por causa de ser da área que sou, mas há um senhor que já alguns de vocês já ouviram falar, que chama-se João Paulo Sartre, que disse uma coisa interessantíssima, que se encaixa aqui perfeitamente nisto do que nós e a mudança que podemos fazer. Que é, ele dizia, o mais importante não é aquilo que fizeram de nós, o mais importante é aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Se conseguirem perceber isto, está a dizer que está nas nossas mãos, que mais do que aquilo que fizeram de nós, seja o como nos trataram, como nos educaram, o que foi, está nas nossas mãos, o que é que nós vamos fazer com aquilo que fizeram de nós. E aí, vocês são o motor da mudança. Se vocês não quiserem, não tiverem força de vontade, o que quer que seja, vai-se perpetuar. E hoje em dia até aumentar. Por uma questão de que, por exemplo, o problema das redes sociais aumenta este tipo de situações. Hoje em dia, não sei se aqui alguém já viu a propósito disto um filme que chama-se O Dilema das Redes Sociais, um documentário. Convido já agora quem tiver vagar e gostar de ver aquilo, que mostra bem o quanto este problema que nós estamos aqui a falar, a manipulação, o vício, quase uma droga, que as redes sociais incutem, porque alguém ganha milhões por causa disso, o quanto trata as pessoas como mercadoria, nós todos acabamos, mais quem anda mais, ser mercadoria, nas mãos dessas pessoas que todos os anos ganham milhões. Há um negócio por trás disso, que nós muitas vezes não fazemos. Lembrarem-se de uma coisa que é, quando vocês estão todos nas redes sociais, por exemplo, e ninguém paga nada para estar nas redes sociais, mas há pessoas que no fim do ano ganham milhões e milhões e milhões e milhões, quando nós não pagamos nada por isso, somos nós o produto. E a lembrarem-se que são vocês a mercadoria. Portanto, e esse tipo de manipulação, esse tipo de alterar coisas, porque as redes sociais trazem ao de cima o pior que a sociedade tem. E que me trazem ao de cima o pior que a sociedade e o ser humano tem, elevado pior que ao quadrado. Quem é que está aqui de matemática? O que é? O cubo? Mais alguma coisa? Mais alguém de matemática? Depois do cubo, o que é que há?
Epá, eu matemática na minha área, mas sei que há o quadrado e há o cubo e depois há para aí mais alguma coisa, não é? Mas pronto, isto só para dizer é multiplicar aquilo por não sei quantos zeros, tem um peso enorme naquilo que põe em causa até a integridade da própria sociedade como um todo e os relacionamentos das pessoas como um todo. Já não estamos a falar só dos namoros. Porque nós, muitas vezes, como foi aqui dito, às vezes este tipo de relacionamento negativo, violento, para com o namoro, é igual para com a família, é igual para com o amigo. Portanto, e isso também é muito fomentado por um tipo de sociedade que segue agarrada a este tipo de coisas, que traz ao de cima e multiplica por esses zeros todos estas situações de violência. Quantas vezes as redes sociais são elas próprias incitadoras de casos de violência que, se calhar, não aconteceriam, mas acabam por ter um poder para fazer isso. Portanto, isto para responder e finalizar o que eu estava a dizer da Isabela. Está nas mãos de cada um de vocês pensar o que é que quer fazer daquilo que fizeram de vocês. Não é? E podemos muito queixar-nos que tivemos uma família X, que nascemos num seio assim, a sociedade onde nascemos é violenta, e que foi assim, e que vá mais bem. Podemos ter todas estas queixas, tipo um bocadinho sacudimos a água do capote. Mas já não podemos sacudir a água do capote para dizer assim, e agora o que é que fazemos com isso? Porque agora, não é? Os outros vão indo ficando para trás, vão morrendo, e neste caso, o que é que fazem com isso? Ou perpetuam, não é? Deixam seguir como está, perpetuando, ou então alteram. Pronto. E é isso que acaba por... Temos duas hipóteses. Como dizia ali a psicóloga, às vezes em certas coisas temos duas opções. É que temos duas opções. Ou é continuar a colaborar, a contribuir e a perpetuar uma situação destas, ou dizer assim, para mim, basta. Eu não contribuo para esse peditório, como se dizer, para esse peditório não contribuem comigo. E não contribuam para o peditório, façam o contrário. Mais alguém? Não. Meninos, aí da plateia de cima, ninguém quer perguntar nada. Não, estão todos tontinhos, até se escondem. Que desgraça. Meninos da turma, ninguém quer perguntar nada. Vocês que andaram a trabalhar nisto. A Isha, não. Não. Diana! Ei, não, estás escondida atrás do pano, para quê? Mariana, não. Nenhuma pergunta assim. Pronto, então querem todos ir almoçar, é isso? Querem que a gente diga assim, olha, estão liberados, podem ir almoçar. Muito bem. Ana, queres dizer alguma coisa? É agradecer a todos. Quero agradecer pela vossa presença e muito obrigada pelo convite também. Muito obrigado. E mais uma vez, para finalizar, então, quero agradecer mais uma vez à psicóloga Ana esta amabilidade de ter estado aqui connosco a trocar estas impressões. Todos aqueles que, para estar agora a nomear, mais uma vez, que contribuíram, ajudaram que isto se desse. Nomeadamente ali a psicóloga Margarida, que também deu um contributo imenso para ajudar. A Sónia, que teve aqui este tempinho todo ali a controlar, para nós aparecermos mal e feios na fotografia, porque estamos todos de máscara ainda por cima. Mas também era melhor estar de máscara, se calhar era pior sem máscara. E um bom almoço, sejam felizes, façam o favor que nos fazer de ser felizes, mas não querendo que a vossa felicidade seja à custa da felicidade dos outros, porque esse é que é o fator principal, ok? Obrigado pela vossa participação, de nossa parte, podem ir dar o passeiozinho que vocês querem, almoçar, tudo que for necessário. Obrigado mais uma vez e continuação de bom dia para todos, boa tarde, no caso já.